47, capítulo 4, Epístola de Pedro. No nosso texto principal, nosso texto base dessa nossa quarta parte, é o 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Usando esse texto base, tem um pequeno textinho antes da introdução na página 47 do nosso livro, que diz assim, existe polêmica quanto aos destinatários desta carta, se são ou não judeus, e quanto à autoria, mas conforme veremos, cada controvérsia ela foi devidamente resolvida pelas autoridades no assunto. E uma das coisas muito interessantes dessas duas epístolas de Pedro é que na primeira, Pedro usa um grego koiné, que era um grego tradicional, um grego comum da época, que eu acho que eu peguei o livro errado, eu tinha feito uma anotação. Peraí. Eu já tenho o livro errado. O grego koiné, ele tinha diferenças na época. Bom, eu não anotei, mas tudo bem. Ele tinha diferenças. Esse grego koiné, ele era o grego mais comum. Ele era um grego mais habitual. É como se nós tivéssemos diferenças na língua portuguesa, diferenças na nossa linguajar. Nós temos 6 variações da nossa língua portuguesa. Então, o grego também ele passou por 4 ou 5 variações. E o grego dessa época era chamado grego koiné, grego comum. E dessa primeira epístola, Pedro traz 60 novas palavras de que não é citado nos outros livros, não é citado nas epístolas, e começou a dizer assim, que esta epístola poderia ser de qualquer um, menos um pescador rústico, e o livro ainda vai dizer algumas mais características dele, que ele era, vamos dizer assim, o que nós poderíamos dizer hoje de um colono, um interiorano. Ele tinha pouco estudo, né? E ele é porque o serviço dele era serviço mais braçal, poderia dizer assim, não há necessidade de ter tanto estudo, porém, lembrando que ele vinha já então de descendência judaica, então era tradicional de que pelos seus pais houvesse então o ensino das leis, o ensino da Torá, o ensino da palavra judaica, do hábito judaico de ser ensinado. O detalhe da segunda epístola é de um linguajar mais como se nós realmente disséssemos, não, esse aqui é Pedro. Ele é um linguajar mais rústico, mais bruto, de um homem mais parecido com as características que nós assemelhamos Pedro. Amém? E Pedro, o seu nome então ele traz como Simão Bar-Jonas ou Simão Pedro, filho de Jonas. Aí tem uma referência de Mateus 16, 18. E tu és Pedro, e sobre esta pedra não estabelecerei a minha igreja. E é interessante, né? Pedro é o nome português, mas no grego nós temos que, traduzindo para o português, na escrita grega, né, ele é Petros. E Petros, daqui a pouco eu derrubo esse negócio. E Petros, do grego para o português, trazendo o seu significado, ele é pequeno pedregulho, ou pequena pedra. Tá, mas pequeno pedregulho, pequena pedra do quê? Da grande rocha. Então, ele é um pequeno fragmento, ele poderia ser um fragmento da grande
rocha, que é Jesus, na qual Moisés pega e fere a rocha e sai água, mas ele fere a rocha, ele bate, e ele era apenas para se direcionar a mensagem como Jesus, como Deus havia dito. Ele recebe então o nome de Cefas, que do grego é Petros, a pedra pequena. Ele vem de Betsaida, que era casado com a sua função principal como pescador, né? No livro traz que tem referências de Kuhlman, Davis, Pfeiffer, e que trazem essa atribuição do nome. E o livro também vai citar daquela característica de que os homens daquela época, os meninos, até os 12 anos, né, ele deveria saber a Torá. Ele era recitado, tem o Bar Mitzvah, que era uma tradicional evento feito lá em Jerusalém, na qual ele deveria recitar a Torá, né? Então tu imagina, né? São 50 capítulos de Gênesis, 40 de Êxodo, 28 de Levítico, mais uns 30 e poucos de Números, e mais todo o Deuteronômio. É coisa para se aprender, né? Tu tem 12 anos para aprender. E esse nosso apóstolo, ele nos traz que ele também, juntamente de Tiago, então, como nós já citamos, Pedro e Tiago, Pedro e João, né? Mas vamos citar agora, já falamos bastante de Tiago, vamos citar Pedro. Ele é um dos que mais faz coisas significativas. Vamos ver. Ele nega Jesus, amém? Tá, é uma parte negativa. Mas como eu já havia dito, ele foi intercedido por Jesus para que ele viesse a se converter. Mas por quê? As obras dele, mesmo não sendo convertido, não sendo batizado, não sendo ainda imergido nas águas do batismo de João, ele apresentava suas excelentes obras. Ele tinha um testemunho para com Jesus e para com todos os demais, como um discípulo, um apóstolo fiel. E ele poderia defender com unhas e dentes, como nós dizemos nos dias atuais. Tanto é que no dia do Getsemane, ele pega e empunha a espada e ataca para defender o seu Senhor. E Jesus diz: não, guarda a tua espadinha na tua bainha. Ele vai lá, cura o romano. Não precisa ser desse jeito, Pedro. Não precisa ser do teu jeito, deixa que eu faço do meu. Fica tranquilo, guarda a tua espada. Tudo precisa ser cumprido como está escrito. Eu vou ir, tu fica tranquilo, tudo vai acontecer como tem que ser. Em outras palavras, Jesus teria dito isso, evidentemente que das formas maravilhosas como ele falava. Então Pedro, ele foi um dos discípulos de João Batista, e André, seu irmão, é quem o leva até Jesus. Ele então é apresentado a Jesus, só que ele ainda continua engateando, desconfiando, levando mais para o lado político, levando para o lado meio, como ele tem aquele jeitão meio truculento. Ele não estava entendendo, talvez, assim, daquela forma espiritual, amorosa, tipo de João. Vamos dizer que João era mais a paz e o amor, filhinhos, né, como o nosso pastor citou, né? E Tiago era muito prático, né? Já Pedro, ele já passava espada, já podia ser um outro nível de obreiro, um obreiro mais sanguíneo, mais pulsivo, mais irado, mas a palavra vai dizer: irai não pecai, mas não precisa cortar a orelha do querido lá. Não precisa tirar sangue vai, mas não precisa ir com tanta sede ao pote. E o livro vai nos dizer ainda que ele era vigoroso, forte, impulsivo, né? Percebemos, né? Ele era direto, ele não era, digamos, de fazer rodeios, ele não fazia, vamos dizer assim, eu fiquei um tempo em CTG, então havia algumas das coisas que nós fazíamos floreios, né? Não precisa fazer floreio. Hoje a gente diria que é um cara grosso, mas era justo, né? Tipo assim, até nós eu tenho familiares aqui nas cidades vizinhas que eles são
desde que nasceram, eles são campeiros. É lida campeira com gado e com boi, com gado de corte, gado leiteiro, cavalo, ovelha. As parcerias, o familiar dele é com ovelha, gado e cavalo. É poucas pessoas, então ele tem um jeitão meio chucrão. E a gente meio que brinca no grupo que o Juliano é o chucrão. Já o pessoal da cidade é o pessoal que não tem mais, não sabe nem que se monta no cavalo, sobe de um lado, cai do outro, porque passa vergonha. Mas Pedro, ele nos traz que apesar desse jeitão tão duro e truculento e chucrão, vamos dizer assim, ele ainda é um exemplo, porque ele está no barco junto com os dois, Tiago e João, e eles estão sendo afligidos no mar, e ele vê o Senhor vindo, e ele anda por sobre o mar, o mesmo mar que há poucos instantes os afligia. Então ele foi um exemplo de fé, de que ele poderia estar na mesma condição de Jesus, andar por sobre as águas. Ele nega 3 vezes Jesus, mas depois ele vira um novo homem. E a Bíblia, se vocês lerem os evangelhos e pegar mais foco de Pedro, ver como é que era aquele Pedro, meio às vezes desconfiado, mas estava sempre presente, ou aquele Pedro de Atos dos Apóstolos que junto de Tiago levanta uma igreja, né? E está lá no concílio separando Matias para ocupar no lugar de Judas. É um Pedro que numa pregação ganha 3.000 almas. Imagina a pregação desse homem. Eu vivenciei, eu vi. Vocês estão só ouvindo o que eu prego, mas eu vi, eu acreditei, eu demorei a entender, mas quando eu entendi, eu estou dizendo, é verdade que ele pode. E hoje ele está no nosso meio, ele pode estar contigo lá, ele pode estar contigo lá, ele pode estar contigo lá, onde vocês estiverem, ele vai estar junto de vocês. Eu andei com ele e ele não podia estar em todos os lugares, mas hoje ele pode estar aqui no nosso meio. E aí, esse Pedro, ele era constantemente marcado por esse, como diz Isaías, messianismo, essa parte política que ele poderia ser um influenciador no meio, né? Mas Jesus não veio só para influenciar, ele veio para mudar. Não é só influenciar, político vem para influenciar, mas ele passa e não faz a menor diferença. Pode passar 30 políticos aqui na nossa porta querendo fazer influência, mas Jesus, quando ele passa, ele muda. Ele deixa o rastro, né? Tanto é que historiadores dizem que quando eles estavam indo para o Gólgota, as gotículas de sangue que deixavam no meio do caminho já curavam. Tamanha purificação e santidade, maravilha que o sangue de Jesus fazia no seu deslocar até o Gólgota. Uns dizem que foi aproximadamente 600 metros, mas nós vamos ver isso nos livros, justamente o livro que vocês vão terminar, nós começamos no 16, o último livro de todos aqui vai ser justamente Evangelhos e Atos. É justamente o último livro. Eu estava reestudando eles há pouco. É justamente o livro 15, vocês começaram no 16, justamente o último. Amém? Vamos dar prosseguimento. Os motivos que levaram Pedro a seguir Jesus, eles eram então pessoais mais do que espirituais. Mas depois, eu acho, bem no meio da página 48. No penúltimo parágrafo daquela página vai dizer: observe que Pedro comentou com o Senhor Jesus que ele e os outros haviam deixado suas casas e negócios para segui-lo e que esperavam ser devidamente recompensados pelo seu sacrifício. Até a última ceia ainda discutiam sobre os lugares de honra no reino vindouro. Aí chega, está Jesus sentado aqui. É a letra ômega, tá? Por sinal, do grego, isso aqui é a letra ômega, é a última letra do alfabeto grego. Mas vamos representar como Jesus, tá? Aí senta Tiago aqui e quer sentar Pedro aqui. Quem é que vai dizer para eles que esse lugar aqui é deles? Eles estão pensando no tempo que dizer:
nós estamos acima dos outros 10. Quer dizer que tem mais 5 aqui, tem mais 5 aqui. Esses dois são maiores que os outros 5, para lá e 5 para cá. Entendeu? Pedro estava na cara ainda, não estava bem evangelizado. Não, ele demorou para se batizar. E Tiago só entendeu que Jesus, o seu irmão, era o Senhor só depois da ressurreição. Quando ressuscitou, né? Só depois da ressurreição. Ele só não foi que nem Tomé, porque Tomé ainda viu-se, teve que ver as mãos. Não, me mostra as mãos, me mostra os pés, eu quero ver as marcas. Né? Tiago foi um descrente que depois caiu a ficha, caiu aquela escama dos olhos. Mas Pedro dizer que meu lugar é na tua direita ou na tua esquerda, né? Ele estava ainda dependendo da parte espiritual dele. Então, isso aí Jesus foi trabalhando com ele, foi mostrando que não era nessa expectativa que eles deveriam viver. Eles deveriam de viver, de pregar a palavra, de viver pela fé. As obras, então, como nós já vimos, elas aconteceriam no automático, elas nas consequências, mas que deveria ser pregada a palavra. Preguem essa palavra que eu vos digo. Ele pega e envia os 70, os 70 voltam e diz: Senhor, fizemos maravilhas em teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós libertamos, nós fizemos maravilhas. Aí explica a ele que devido às determinadas castas era necessário então jejum e oração, que daí eles não teriam aquela estrutura espiritual. E Pedro certamente estava indo em processo de, vamos dizer assim, de qualificação para esse ministério. Mas a ponto que ele chega a ser uma das referências, após Jesus já ter morrido, de ser uma das colunas, um dos alicerces, junto de Tiago. Depois Tiago fica em Jerusalém e Pedro sai, mas Pedro ainda se torna uma das referências por todo aquele meio após a morte de Jesus. E é provável então que Pedro tenha se afastado então desse ministério de dirigir a igreja. Então ele é considerado um dos primeiros papas, se não o primeiro. E então, no ano 68 aproximadamente, no governo de imperador Nero, romano, terrível Nero, ele é crucificado. Só que ele pega e diz: eu não tenho condições, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Então, que quer me crucificar? Então vai ser de cabeça para baixo. E Nero: para mim tanto faz, tá bom, seja feita a tua vontade. Teu último pedido é esse? Sim, meu último pedido é esse. Então tá bom, vou te conceder esse teu pedido, muito obrigado. De cabeça para baixo. Morreu. Tiago, como é que morreu? Ele é jogado de um prédio, cai, vamos dizer assim, como todo errado no chão, sobrevivendo ainda, vamos dizer assim, mal, mas sobrevivendo. Apedrejam ele ainda está ali semi-morto, e em si, com uma pancada na cabeça, ele é morto. As duas formas brutais. Então, os dois tiveram mortes horríveis. Ser crucificado já não seria algo bom. De cabeça para baixo, não vou dizer que ele morreu pior que Jesus, mas ele morreu de uma forma horrível. Já é horrível. Experimenta fazer tu está na cama e vai olhar debaixo da cama. Fica ali 2 minutos olhando para debaixo da cama e volta. Fica naquela posição assim, olhando como se fosse para baixo. Fica ali 2 minutos. O teu sangue faz isso aqui. A tua cabeça parece que está tendo tá bagunçando tudo. Agora tu imagina quanto tempo esse homem ficou de cabeça para baixo. Ainda sentindo aqueles senhores pregões nas mãos, nos pés, e provavelmente o corpo já todo doído. Imagina, não foi mais que Jesus. Jesus foi único ao sofrimento, mas a morte desse homem foi terrível. Tiago, não vou dizer também que foi pior, mas também foi horrível. Ele sofreu as 3 vezes. Caiu, foi apedrejado e ainda tomou uma pancada na cabeça. Então ele viu que a coisa foi horrível. Porém, onde é que estão os dois agora? Nas suas almas. Estão com o objetivo cumprido.
Então, como Paulo diz, combater o bom combate, guardar a fé, estão lá na presença do Eterno. E agora vamos fazer uma distinção. Vamos fazer uma distinção das duas cartas. Na primeira carta, ela é datada aproximadamente, deixa eu limpar o quadrinho aqui, ele é datado, primeira carta, entre 57 e 60, eu acho melhor fechar a porta, ela para de bater. Aí, essa primeira carta que nós já citamos, que ele traz um grego mais clássico, um grego de palavras que poderíamos dizer, não foi Pedro que escreveu, não foi, não pode, um pescador rústico, nós já falamos que ele era meio chucrão, meio grosseirão, meio do interior, assim, como o pessoal brinca, né, lá das grotas. Como é que ele vai falar tão bonito, né, irmão Romero? Mas vamos ver a primeira carta. O ermitão. Um camarada tão, né, primeira carta, né? Na primeira carta, eu tinha feito aqui uma observação. Pedro escreve para encorajar os cristãos fiéis a permanecer na fé. Eles sofreriam perseguições, mas ser firme na fé, pois estariam indo para o encontro com o seu Salvador. Então aqui, Pedro ele faz um alerta. A palavra naquele período já estava sendo pregada, ela já era trazida, Jesus já era bem conhecido, então estão os seus seguidores. Então Pedro, ele quer trazer aos cristãos fiéis. Escrever ligeiro, gera uma letra maravilhosa. Aos cristãos fiéis permanecerem na fé. E essa fé é aquela mesma fé que nós tratamos com Tiago, fundamentada naquele autor e consumador. Se formos mortos então por esta fé, devemos nos alegrar. E uma coisa muito interessante, que essa mesma fé, ela nos traz esperança. No próximo livro nós vamos tratar então das últimas coisas, o Apocalipse, as coisas que Daniel fala, o tempo vindouro, o que vai acontecer, como vai acontecer, as coisas dos salvos, dos não salvos. Aqui, o que Pedro está nos tratando? Que esta fé nos traz a esperança de que? Salvação. Salvação. Por que Pedro quer resgatar os cristãos fiéis? Detalhe, o pastor citou na última aula, mas é bom nós reforçarmos. Tiago, uma das coisas que poderíamos trazer que é semelhante a Pedro nessa questão, é que Pedro e Tiago, eles querem resgatar cristãos, crentes fiéis, para perto, para trazer a mensagem, para que eles, numa unidade, tragam a mensagem. E o que Tiago está trazendo de volta? Os cristãos da diáspora, os cristãos que estão afastados, estão dispersos. Então, Pedro quer trazer os cristãos fiéis para mais próximo, para trazer eles junto, numa unidade, para que haja a maior salvação possível de cristãos, de gente, de pessoas a serem salvas. Qual é a diferença de hoje? Nós não temos essa mesma missão? Não devemos ter essa mesma missão? O que mudou? Né? Nós estamos aqui entre 10, 12, às vezes 30, 50, num culto, para ouvir para nós, que nem o Tiago e Pedro e João e Judas ouviram de Jesus e ficou para eles. Num culto, Pedro ganhou 3.000. Esses 3.000 gerou quantas almas? Que um daqueles gerou mais 100, mais 200, mais 300.
que ele não tenha um daqueles 3.000 não tenha ganho 100, mas que tenha ganho 2. Já gerou fruto. É fruto que gera fruto. E o fruto, ele gera aquilo conforme a sua espécie, que nem Gênesis, né? Foi pregado esses dias aqui. Então, qual é a nossa espécie? É do mundo? Tu vai gerar um filho no mundo? Um filho na fé? Eu sou o filho da fé da minha esposa. E estamos fundamentados na palavra. Se ela congrega em A ou B, mas estamos alicerçados na mesma fé. Amém. E por sinal ela está lá no culto lá hoje. Tá, mas assim, ó, esse Pedro, chucro, poderíamos dizer, nesses termos mais tradicionais aqui, bem bagual, né? Poderia estar de bota e bombacha, mas qual é a mensagem dele? Salvação. A primeira carta, se perguntarem, salvação, resgatar cristãos fiéis, resgatar o povo que estava necessitado de um fortalecimento. E um dos versículos, né, que caracteriza essa primeira carta, ela diz assim, ó, que nós fomos comprados com sangue e não com coisas corruptíveis, nessa primeira carta, amém? E Pedro, né, na primeira parte, na primeira epístola, ela foi redigida com excelente grego, então ela contém 60 inéditas palavras de todo o Novo Testamento. Para os defensores dessa opinião, um pescador da Galileia não poderia redigir um documento com tais características. Não consta em 1 Pedro recordações pessoais com relação a pessoas de Cristo. Somente no final da carta ele vai fazer uma alusão que ele é como presbítero, igual a eles, testemunhas de sofrimento como, né, os de Cristo. Amém? Na continuação, há uma afinidade entre as duas cartas. Os problemas, os que rejeitam a autoria dizem que as ideias são divergentes de Paulo. Interessante que Paulo, ele é mencionado nos dois, né? Paulo é mencionado aqui continua. Paulo é mencionado nos dois. O detalhe é que Paulo, ele não conviveu, mas a presença de Cristo em Paulo pode chegar em Pedro e dizer: eu não vi, mas a mesma palavra que tu ouviu vai me dizer: bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Né? Hoje nós, em 2020, não vimos. Muitos irmãos aqui estão batizados muito antes dos anos 2000 e não viram ainda assim. Se voltarmos aos nossos antepassados, nós estávamos vendo uma lição da escola bíblica. Lucas 3 fala das gerações de Jesus, de Adão a Jesus, e traz 80 gerações, e ainda assim, de Jesus para cá já passou um bocado, e ainda assim vai passar mais um leito, não sabemos quantas, e essa mesma mensagem ela é pregada. E quantas almas ainda vão ouvir? Quantas almas ainda vão ouvir que Jesus ainda é o caminho? E Paulo nos traz essas peculiaridades juntamente com Pedro. Os problemas que rejeitam a autoria de Pedro dizem que tinham ideias divergentes. Então, as noções centrais de ensino de Cristo. O reino de Deus e o Filho do Homem estão ausentes. Um detalhe: as ideias centrais de Pedro e de Tiago então eram fé, oração, sabedoria, sabedoria e a língua, as 4, né? As ideias centrais de Pedro, elas não são parelhas, elas são mensagens, e como foi falado na lição anterior, ela foi escrita e direcionada, vai para frente, vai indo, onde pegar, pegou, vai indo, ela é salvação, ela é libertação, ela é para pegar a mensagem de Cristo de salvação, ela vai indo, ela tem que ir.
e ela chegou até hoje. Levou 2 séculos para ela ser reconhecida como uma carta petrina, como uma característica que era assim, Pedro, que era ou deixou de ser, não vem ao caso. Mas o que é interessante é que essa mesma mensagem de salvação, ela nos chega hoje com a mesma pureza e a mesma garantia, porque o mesmo Espírito que estava com Paulo, que estava com Pedro, que estava com Tiago, hoje está conosco e nos instrui. Usa o seu anjo da igreja, usa uma jovem por 5 minutos, maravilhosos 5 minutos. Não tem problema a duração da pregação, não tem problema. A mensagem ela tem que ter a mesma fonte que Pedro usou naquele dia que salvou 3.000. É a mesma. O importante é que permanece, né? Permanece, e nós aqui na nossa humildade, nas nossas limitações, nós buscamos, né? Tanto uma jovem como um ancião, mas ou poderia ser assim a irmã a Geni, ou qualquer um de nós. O mais ancião, acho que é aquela irmã que acompanha, né? É a Inês, né? A mais anciã. Imagina, Deus pode usar ela de uma forma que a gente vai dizer o quê? Que maravilha, Jesus operando, e nós nos vamos nos maravilhar. Agora, se usar o Benjamin e subir no altar aqui, Deus tomar ele, é Jesus operando, o mesmo Senhor. E as respostas aqui que o nosso slide bem rapidinho nos traz aqui de uma forma bem sucinta para nós não perdermos tempo, que vai dizer assim, ó: Betsaida era uma cidade natal de Pedro, situada à margem do Rio Jordão, perto de uma embocadura do lago Genezaré. Aqui é a região, mais que teríamos que ter um mapa, né, para nos mostrar que mais ou menos uma região